Pessoal do YouTube, aí, sejam bem-vindos. E quem está aí no Instagram, faça a chamada do pessoal. Quem puder assistir agora, vão poder fazer perguntas aqui diretamente da Rádio Alternativa, com muita informação. Nós estamos num momento de muita informação para vocês. Quem quiser já fazendo perguntas, eu vou deixar aqui aberto, que provavelmente já está quase começando, né, Roberto? Até a gente começar, você me dá um sinal, tá? Até a gente começar, eu vou falar para vocês hoje sobre empoderamento, que é algo que eu vivi durante 2 anos no início da minha maternidade. E esse assunto é algo que realmente foi muito importante para mim no decorrer da minha vida. E muitas vezes as pessoas pedem para eu contar, porque a história se conecta. E eu contando a minha história, se fizer sentido para vocês, utilizar aí os comportamentos que eu utilizei para que dê certo aí essa jornada aí de mãe, mulher e profissional. Quanto tempo eu ia avisando o pessoal? Uns 5, 4 minutos. 5 minutos, gente. Então, enquanto isso, deixem suas perguntas. Eu já recebi uma pergunta, que foi uma pergunta que fizeram para mim, como que foi passar por tudo isso. Vou contar, tá, gente? Uma introdução do que a gente vai fazer aqui durante esse tempo que eu tenho parceria aí com a Rádio Alternativa. Eles me convidaram para eu vir aqui de 15 em 15 dias fazer participar do quadro do Hudson e da Roberta, que é um bate-papo. E nós já temos aí alguns cronogramas aí dos assuntos. Semana que vem eu vou continuar com esse assunto, que é um assunto amplo, que nós vamos falar de vários comportamentos. E na próxima semana, daqui 15 dias, que geralmente eu vou vir 15 dias, mas com a pandemia, eu conversei agora com o Hudson, viu, Roberto? E nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a comunicação no atendimento. O que nós percebemos hoje? Que o atendimento, se não for diferencial, não vai dar certo, porque as pessoas vão ter que mudar, reinventar. E o reinventar não é só fazer coisa diferente. É valorizar o que você já tem, os clientes que você já tem. Então, hoje, a ideia também é manter os clientes que nós temos. Então, a importância. Então, nós vamos falar sobre isso nas próximas vezes. Nós vamos aproveitar que eu ainda não estou viajando. Se Deus quiser, breve já estarei, porque tem uma missão aí para ser feita. Na hora que você der um toque aí, eu estou esperando aqui, pessoal, porque vai entrar ao vivo. Tá? E aqui também você consegue acessar baixando o aplicativo da Alternativa, FM 87.9. Você baixa o aplicativo Rádiosnet e você tem acesso a todo o conteúdo. Gente, a Rádio Alternativa está com muitas informações mesmo. É um trabalho que eu tenho acompanhado, Roberto, o Hudson, o pessoal daqui, que é um trabalho bem informativo, principalmente agora. Eles estão apoiando muito essa causa da informação. E nós vamos ter que entrar por esse momento. E ontem eu até estava assistindo uma live de um doutor de uma área da medicina e falou que agora nós vamos ter que sair do empirismo. O que é empirismo? É informações que surgem assim, é informação científica, porque ou nós vamos para o fato ou a gente não consegue sobreviver. Então, hoje as informações vão ter que ser bem apuradas por tudo que nós estamos vivendo. E eu digo em todas as áreas, tá, gente? Não é só na área de informação. E é isso. Vocês vão... Aproveitam aí, gente. Vai chamando o pessoal, o aviãozinho aí. E para vocês terem acesso aí todas as informações. E vai ficar gravado. Eu sei que tem muitas pessoas que não vão conseguir assistir agora, porque estão trabalhando. Mas vai ficar gravado por 24 horas. Tá? Então, eu espero que vocês chamem outras pessoas e façam perguntas para nós. Tá? E eu tenho uma novidade, viu? Eu vou liberar um link de uma aula, que é uma aula de mentoria. As lives eu tenho feito isso. Para todo mundo que estiver assistindo, pode me chamar no inbox no final da live. Faz uma marcação para a Rádio Alternativa e para mim.
e eu vou dar de presente essa aula, tá? É uma aula exclusiva, nem o pessoal da mentoria ainda teve ainda, viu, gente? Então, é uma aula exclusiva. Muito bem. Então, vocês ficam atentos aí que eu vou liberar, eu tenho feito isso. Essas aulas são liberadas por 24 horas, depois eu fecho e aí é só o pessoal de quem faz parte aí dessa mentoria. Por que eu estou fazendo isso? Justamente porque nós estamos em um momento que a informação vai ser tudo. E esse momento é o momento que você não vai ser todas as pessoas que vão ter acesso, né? Então, a importância de a gente ter aí um conteúdo bem expressivo, um conteúdo que tenha... Alberto, só mais um. Só mais um minuto? Isso. Aí a gente está chegando. Tá? Não, 30 segundos. 30 segundos, não é um minuto, é 30 segundos. A rádio, pelo que eu percebi, é que é tudo muito rápido, né? Muito cronometrado. E daqui a pouquinho a gente vai começar e vai ser um prazer falar para vocês da minha história e junto com os comportamentos. Vai chamando o pessoal. Tami, da agência Mito, tá aqui. Eu não vou falar o nome de todo mundo não, senão a gente se perde. Deixa eu tentar desativar os comentários, tá, gente? Eu desativei, mas existe uma caixa de perguntas que você pode fazer pergunta no momento, tá? Já, levanta um pouquinho mais. Sim, tá bom? Deixa. Alô, alô, som. Tá funcionando? Você chegue mais perto de você. Pronto? Isso. Assim? Assim ficou bom? Agora são 10h40, bom dia para você. Boa quinta-feira. Vamos conversar agora, bater um papo com a doutora Cristiane Romano. Bem-vinda, doutora Cristiane. Obrigado pela presença. Muito obrigada sempre pela Roberta, o pessoal da Alternativa, pelo convite. Cristiane, bom dia, é um prazer ter você aqui. A Cristiane está fazendo uma live ao vivo aqui de dentro dos estúdios. Nós vamos estar falando hoje de uma coisa tão pessoal, né, Cristiane? Vamos estar trazendo aí para o Dia das Mães, conversando com a Cristiane sobre maternidade versus profissionalismo, uma coisa aí que a maioria das mulheres hoje saem de casa para trabalhar, então é dona de casa, é mãe, enfim, 1001 utilidades, mesmo nesse século XXI para as mulheres. Cristiane, eu gostaria de saber da sua vida versus profissional, maternidade, como que foi no início? Você falou pra gente na vez passada que você teve aqui, você viajava com ele pequenininho, de avião, enfim. Conta aí pra gente essa história, como que foi? Vamos lá. Essa história pode ser que emocione, viu, gente? Porque é uma história realmente que pra mim foi algo que mudou minha vida, né? Eu fiquei uma mulher mais forte. A Cristiane, ela é mamãe do Luca. O Luca tem 4 anos, não é isso, Cristiane? Isso. E a gente sempre vê esse pequeno aí nas lives, nos cursos que a gente faz com ela, ele sempre chegando, e ela sempre com muita calma, porque não é fácil, né, Cristiane? Não. Nesse isolamento, criando uma criança de 4 anos, enfim. Mas eu quero saber tudo, conta pra gente desde o início. Então, na verdade, tudo começou com um não planejamento. Eu brinco quando a gente eu sou coach, e quando eu descobri que eu estava grávida, né, não foi planejado, mas naquele momento caiu a história, caiu a notícia, eu acolhi. A princípio, realmente, eu não me cobrei por ter sentido um peso grande, pensar, meu Deus, como eu vou fazer? Por quê, gente? Primeira coisa, que existia uma crença, e ainda existe, das pessoas com relação a gente. Cris, como que você vai... A pergunta que eu escutei, gente, era essa. Como que você vai ser mãe e palestrante? Para quem tá aí e não me conhece, eu palestro já faz mais de 19 anos que eu viajo, ministro palestra no Brasil todo e fora do Brasil. E quando eu saí para palestrar, né, quando eu comecei a palestrar, eu não tinha ninguém. Então, vamos supor, se a Roberta virasse para mim e falasse, olha, vem aqui na rádio fazer uma palestra para mim, para nossos funcionários, nossos colaboradores, amanhã. Se eu não tivesse agenda cheia, eu ia. E isso aconteceu quando eu estava na USP fazendo mestrado, veio um convite para o interior de São Paulo, eu lembro direitinho, era o Conselho Regional de Farmácia, para uma palestrante havia acontecido um imprevisto, você pode? Eu falei, claro, fui no shopping, comprei uma roupa e fui. Então, na hora que veio a notícia, você agora é mãe, eu escutei muito.
Então, como que você vai ser mãe palestrante? Nessa hora, foram 2 dias, e eu não me culpo, tá, gente, que eu fui vulnerável. 2 dias de muito sofrimento. De ligar pro meu coaching, né? Na época eu tinha uma coaching, e eu perguntei, o que eu faço? E ela falou, não, viva esse momento que realmente a notícia veio, você precisa viver esse momento, você precisa realmente internalizar. Eu tinha também uma psicóloga na época, e aí eu internalizei. Passados 2 dias, eu fui para ação, que é aí que entra, né? Que a gente vai falar dos comportamentos, mas eu fui para ação assim, peraí, agora o que eu tenho que fazer? E aí fui para a parte prática, mas primeiro passo, antes de ir para a parte prática, eu tinha que enfrentar todos os processos. O que é os processos? Das pessoas, das crenças que eu tinha, porque eu sou do interior, tem muita gente aqui de fora, mas eu sou do interior, uma cidade de 30 mil habitantes, e acho que hoje até mais, né? Mas é uma cidade de 30 mil habitantes, e que eu viajava toda semana para ministrar palestras, e atendia no consultório. E no Brasil todo, como que você faz, né? Grávida e tudo. E aí eu tive que primeiro monitorar essa crença. Eu fui trabalhar mentalmente essa crença limitante de não poder ser mãe, mulher e profissional. Eu não passei por um preconceito diretamente de viajar, mas eu escutava muito. Nossa, a sua vida pessoal ficou de lado. Mas não, eu conseguia. Por exemplo, eu vou para Ribeirão Preto ministrar uma palestra. Eu conseguia sair, conversar com amigos, eu conseguia sempre levar minha vida de mulher, de pessoa também. E as pessoas tendem a dividir isso. E eu não consigo dividir. Na verdade, não é que eu não consigo dividir. Eu acredito que nós somos uma roda. E essa roda, a mulher está ali no profissional, está no pessoal. É claro que a gente avalia separadamente. Mas se você pensar num todo, se você pensar em Cristiane, foi um todo. E aí, só para a gente, para vocês entenderem a história, e eu fui para frente, continuei muito mal, passando mal, gente, absurdamente. Eu brinquei assim, que foi uma gravidez que eu perdia 2 segundos a 3 segundos de respiração à noite. E era muito, muito, muito sofrido. Eu fico até pensando, fazendo uma análise agora do coronavírus, as pessoas, como que elas ficam, eu ficava sufocada. E eu lembro que eu engravidei em abril, e em agosto eu já tinha em abril uma viagem marcada para os Estados Unidos, que eu ia fazer um curso de coach, de executive coach na Universidade de Ohio. E todo mundo me perguntou, você vai desmarcar? Eu falei, mas por quê? Mas aquilo na minha cabeça ficava, gente, por que eu tenho que desmarcar um curso porque eu tô grávida? Cheguei no meu obstetra, olha o que é conhecimento, conhecimento é poder. Cheguei no meu obstetra, doutor Sérgio, eu acho que ele vai lembrar disso até hoje. Eu falei assim, eu posso viajar? Ele falou, claro, você tá ótima. É claro que você vai ter que tomar alguns cuidados. Chegar no aeroporto, você vai avisar que você está grávida, não vai pegar peso, não. E foi aí que eu comecei a abrir para o conhecimento da maternidade, da parte fisiológica, e eu fui para os Estados Unidos. E lá eu lembro que eu passei muito mal. E lá é o único lugar, na época, eu não sei hoje como é, que tinha um remédio, que era uma bombinha, que eu poderia usar essa bombinha. E eu me lembro, gente, que eu fiquei 2 horas, eu perdi a festa de despedida do curso, eu fiquei 2 horas no hospital tentando explicar em inglês, em português, com tradutor, sem tradutor, uma confusão, o que eu tinha. Por quê? Porque eles são tão detalhados que eles não iam me dar qualquer remédio. Enfim, foi ali que em agosto eu consegui fazer consegui ali parar de passar mal. Quando eu passava mal, eu vinha com a bombinha e melhorava. E continuei as viagens. Gente, eram 3 cursos por mês, porque eu tinha que sobreviver. Agora eu tinha um filho ainda. Então, quem falar assim, olha, eu larguei tudo por causa do filho, perfeito, gente. Se você tem condição disso, e não se culpe, porque é a sua possibilidade. A minha, naquele momento, era de trabalhar. E eu continuei trabalhando. Fico emocionada, porque realmente foi muito pesado, porque às vezes eu chegava no aeroporto, ninguém pegava a mala, porque eu levava muito uma mala de mão. Então, no compartimento, dentro do avião, você não tem quem falasse aqui, ó, ela tá grávida. Eles me colocavam sempre no início, nas primeiras fileiras, mas você tem que falar o tempo todo, sabe? É muito triste. Eu não tinha, graças a Deus, não tinha engordado muito, era só barriga, então ninguém via muito.
Eu já sou um pouquinho cheinha, então não dava muito para ver. Então, gente, foi aí que começou. Eu lembro que a minha marca, né? Como é que fala? O dia É a marca mesmo. A marca era para o dia 30 de dezembro. Dia 10 de dezembro eu cheguei, não, na verdade, dia 5 de dezembro eu cheguei para o Dr. Sérgio e falei, Dr. Sérgio, eu tenho um curso em Cuiabá. E esse curso já está marcado, já tem acho que uns 7 meses que já estava marcado. E eu não queria perder, porque eu preciso mesmo, financeiramente. E ele virou para mim e falou assim, Cris, eu vou te... Quando seria o curso? O curso 10 de dezembro. Faltava 20 dias. Ele falou, ó, é um risco, mas conhecimento é poder. Lembra que eu falei, né, gente? Conhecimento é poder. E mais uma vez eu vou falar para vocês. Eu peguei, liguei pro pessoal que me contratou. Era o Grupo Porto Seguro, agradeço até hoje, pessoal. Eles pegaram e falaram o seguinte, eu quero uma Unimed perto, o hotel, quero saber se tem Unimed, um médico e um hotel perto do hospital. Mas correu tudo bem, não precisou. E o Luca nasceu dia 22. Eu cheguei dia 12, né? Eu cheguei dia 12 e o Luca nasceu dia 22. Dia 30 de janeiro eu já estava em Manaus ministrando um curso. Não, peraí. Ganhei dia 22. Ganhei dia 22. Ah. Fiz todo o processo, né, que precisei, fiquei de repouso, amamentando. E dia 30 de janeiro, passados-se 1 mês e 10 dias, 20 dias, eu estava em Manaus ministrando um curso. E o Luca também? E o Luca também. E minha mãe também. Só que o que aconteceu? Eu tive que ter uma flexibilidade com os contratantes. Na verdade, eu tive que ter uma negociação. Aí entra o poder também de uma mulher. E eu falo que eu tive esse poder de ligar. Todas as pessoas que me contratavam, não é que eu colocava uma condição. Eu falava, olha, eu tenho um pacotinho, tô brincando, gente, mas é um pacotinho, um pacotão, que é minha mãe e o Luca, porque não tinha como é que eu fazia? E eu preciso ficar no lugar que eu possa amamentar. E eu tenho que ter intervalos para alimentação, porque eu aumentei 5 meses. E foi assim que aconteceu, eles aceitaram. Gente, eu fui super bem recebida. Tem uma instituição que eu agradeço, vou até marcar eles, que é o IPOG. Agradeço muito que eles fizeram isso. Tem uma amiga em Manaus que ela me recebeu na casa dela. Nunca mais eu esqueço, ela chama Ana Carla. Ela foi minha aluna há 1 ano atrás, tipo 1 ano antes. Quando eu contei que eu ia levar um bebê, ela falou assim, não vai ficar em hotel, você vai ficar na minha casa. Ela separou uma suíte. Até a toalha, eu lembro até hoje, até arrepio, gente, como existem pessoas boas. E quando você tem uma questão divina ali, né? Enfim, fiquei na casa dela, fui muito bem recebida. Inclusive, o Luca nem sentia minha falta, eu acho, porque tão bem recebidos que eles foram, que eu fui. Enfim, e foi assim que começou. Porque eu aceitei esse primeiro sim, porque eu pensava, gente, como que eu vou fazer para diminuir uma receita de vários treinamentos? Isso estou falando do financeiro, gente, porque não tem como a Cristiane, naquele momento, viver sem aquele financeiro. Não tinha como. Não, e precisava dele dobrado. Dobrado, e muito mais dobrado, gente. Não porque... era só para comprar roupa, era para comprar roupinha, né, para a mãe, para o filho, enfim. E assim, tem um detalhe que eu não falei ainda, mas que eu vou ser vulnerável, vou contar. Eu resolvi ser uma mãe em produção independente. Gente, produção independente significa que eu resolvi não casar. Tá? Enfim, então, isso era algo que também foi diferencial no sentido que eu tinha que dedicar mais. Tá? Cristiane, por algumas vezes o medo bateu. O medo bateu, o choro veio de madrugada. Muito, muito. Veio. E veio assim, no sentido de, durante a gestação, né? Durante toda a gestação veio, e depois no momento que eu ganhei o Luca, porque medo, por exemplo, era muito aperto, gente. Um menininho de 1 mês, com dor de barriga, eu tenho que pedir a comissária para me ajudar a trocar, porque não tem hora, né? Gente, não. Criança não tem hora. Aí eu descobri também que na hora da amamentação, para não dar a pressão no ouvido, aumentar na hora de subir, na hora de descer. Então, por isso que o primeiro comportamento que a gente pode falar é do conhecimento é poder, nessa hora, e eliminar as crenças. Então, eu já ajudei a virar muitas páginas, muitas chaves de muitas mulheres. Quando eu conto essa história, alguém identifica porque fala, gente, realmente, a Cristiane é vulnerável. Eu não sou de ferro. Eu passei por tudo isso com muito esforço, com muito medo.
Mas, além do medo, ajuda, buscando muita ajuda, coach, psicólogo, porque nesse momento os profissionais são importantíssimos na nossa vida. Claro, Muito importantes. E, Cristiane, quais foram os comportamentos que você teve que adotar para sair bem sucedida nessa história? Eu até anotei alguns pontos aqui, porque como foi uma vivência, uma história, isso transformou numa palestra. E foi 6 comportamentos. Eu acredito que não vai dar tempo de falar todos esses, mas semana que vem a gente continua. Mas o primeiro comportamento foi eliminar todas as crenças. O que são crenças? São algo que você cresce acreditando naquilo e se torna limitante na sua vida. Então, quais foram as minhas crenças? Crenças que, infelizmente, gente, não é que foi colocada, não é culpa das pessoas, tá? Deixa bem claro. É cultura, mas eu incorporei aquilo naquele momento e depois eu fui desvincular disso aí. Outro ponto foi o conhecimento, que eu falei aqui. Que o conhecimento é poder. Porque quando você descobre que tem possibilidades e ir atrás de histórias também parecidas, pessoas que passaram por isso e sobreviveram, e deu tudo certo, e Cristiane, vai lá que você vai conseguir. E não é só conseguir, gente, isso significa, eu vou explicar fisiologicamente rapidinho, porque eu sei que nosso tempo está curto. Fisiologicamente, são novas sinapses que têm que ocorrer, novas conexões. E eu tive que fazer novas conexões, porque naquele momento, gente, sabe que horas que eu escrevia meu livro? De madrugada. O Luca dormia, nos momentos de dormir, eu corria lá e escrevia. Por que, Cristiane, que você não esperou? Porque não tinha como esperar, porque o profissional, ele sai do mercado, gente, aí fica aí para as mulheres que são mulheres já no mercado. Sai do mercado, trabalha triplo. Por que hoje as pessoas estão ali jogando informações, gravando vídeos, eu faço a mesma coisa? Porque agora é o momento da gente fazer isso, porque se a gente sai do mercado, para voltar o trabalho é triplicado. Que triplicado eu nem sei. Empiricamente falando, de uma forma bem simples, triplicado. Mas, se a gente for pensar mesmo, você tem que fazer muito mais. Então, o conhecimento é poder, que eu acredito, de eliminar essas crenças com ajuda mesmo, gente. Quem agora está me ouvindo, procura um coach, um psicólogo, o que você achar que, né, que é importante. Eu vou falar no terceiro, mas não vai dar tempo de falar porque é algo mais detalhado, que é o Peak Performance. Não é receita de bolo. Eu vou só introduzir, mas nós vamos deixar para a semana que vem. Não é receita de bolo. Cada um tem. A Roberta também é mãe. Ela tem a receita dela. Então, o profissional, alguém vai te ajudar a achar a sua receita. Porque não adiantava alguém virar para mim, um coach, um psicólogo, né? Que na verdade o coach nem fala, ele trabalha o que ele vai tirando de dentro da própria pessoa com perguntas. Mas o mentor, por exemplo, chegar e falar assim, aqui, faz isso, isso e isso. Eu falava assim, como? Não vai, não vai. Então não adianta alguém chegar e falar, faça isso, faça aquilo. Agora é o momento de você tem que, por exemplo, levar com tudo, ser forte. Eu olhava e falava, como que eu vou ser forte? Foi aí que eu busquei as minhas internas, meus procedimentos internos, a ajuda interna, psicólogo. Na época eu morava em Ribeirão Preto. Me lembro até hoje, o Eduardo, meu psicólogo, psicanalista da USP, que foi meu aluno e depois virou meu psicanalista. Foi fantástico na época. E hoje ele até fala, como você cresceu. Eu acredito que o meu ápice, não é nem só profissional, mas de vida, de pessoa, foi muito grande. Não vou dizer que é perfeito, tá, gente? Que tem dia que ainda dá. Hoje, por exemplo, o Luca, ontem, na verdade, ele teve uma birrinha muito grande. E o Luca é uma criança muito amorosa. Uma birra porque as crianças hoje estão numa fase muito difícil por causa da pandemia, ficando em casa, sem escola. E diante disso, a gente tem que o tempo todo voltar na sua receita, na sua, não no outro. Então, vai existir mentores que vão te ajudar, que nem agora. Aqui eu tô sendo uma mentora, eu tô contando a minha história. Se a minha história fizer sentido para vocês, pegue, gente, pode pegar, copiar. Que a gente fala até que é um modelo, você pegar um modelo, sim, é como se fosse uma forma de bolo, uma forma e vai lá e faz. Agora, se não fizer sentido, anote essa pergunta. O que eu devo fazer? O que você deve fazer para replicar algo que funcionou na sua vida num momento muito difícil? E foi isso que eu fiz. Porque a gente não tem só um momento difícil da gestação, a gente tem vários momentos. Então, vamos lá. No caso, alguma coisa que deu muito certo para mim em determinado momento, eu reaplico ele num momento de dificuldade, em outro momento? Exatamente. Isso é o coaching. Isso é uma peak performance, é uma fórmula do sucesso para você conseguir
um resultado, seja ele qual for. E nesse momento, quando eu ministro palestras, eu tenho uma palestra Faça Acontecer, que chama, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim, virou minha chave. Eu tenho 4 anos que eu tenho filho e não consegui voltar para o mercado, porque eu achava que eu não podia. E tem um outro detalhe, a culpa. Inconsciente, a culpa está ali. A culpa da mãe, ela é inconsciente. Minha psicanalista fala que nós sentimos culpa mesmo quando não a temos. Exato. E mãe é sinônimo de culpa, né? Querendo acertar sempre, uma cobrança avassaladora. Exatamente. E uma coisa que eu fiz foi tirar a culpa. Tá, Cristiane, como que você fez isso? Foi um processo que eu posso, semana que vem, eu trazer alguns comportamentos para esse processo da culpa, porque para a gente tirar a culpa, a gente tem que fazer também novas sinapses. E também com psicólogo. Gente, aqui eu tô falando como coach, como fonoaudióloga, como mãe, tá? E como mulher profissional. Mas existem muitos profissionais que me ajudaram e que hoje eu consigo replicar isso porque eu tive muita ajuda. Eu nunca digo assim, foi eu, porque assim, fui eu que pus em prática. Mas eu tive, mais uma vez, hoje eu acho que o que a gente pode resumir a minha fala, do meu comportamento de hoje, o comportamento que vocês que estão assistindo devem ter, é poder. Conhecimento é poder. Porque o conhecimento, ele vem antes do seu comportamento. Um exemplo, uma metáfora, talvez ele vai dar certo. Quando você precisa, você acordou de madrugada hoje, né, Hudson? Para correr? Para correr que você acordou? Sim, para correr. Acordei 5h40. Por que ele acordou 5h40? Porque depois eu tinha que fazer outra coisa. Antes de vir para cá. Provavelmente ele parou para fazer isso, porque consciente ele buscou um conhecimento que ele precisava acordar, não, ele precisava fazer algo para a saúde dele. A única alternativa que ele teve era acordar às 5h40. Por quê? Ele trabalha. Então, a minha alternativa quando foi escrever o livro, por isso que meu livro eu tenho maior orgulho de falar, porque ele saiu de madrugada. Ele saiu da madrugada. O Luca dormindo, eu agradeço meu filho, assim, hoje não tem espaço para isso, porque, na verdade, o tempo é curto, mas eu agradeço o Luca o tempo todo. E hoje eu fiquei muito feliz, posso fazer uma observação? Ele foi no meu consultório, instituto, essa semana, porque eu tinha que buscar alguma coisa, e ele sentou na minha cadeira e falou, olá, eu sou Cristiane Romano, oratória com liberdade. Gente, eu chorei. Aí eu falei, eu vou te matar, você é lindo demais. Ele falou, por que as pessoas gostam de matar a gente quando a gente é bonita? Eu falei, isso brincadeira, é uma metáfora, eu expliquei porque ele é muito inteligente. Eu até brinco que nesses 9 meses eu acho que ele escutou tanto de comportamento e isso fez com que ele se tornasse uma pessoa que ele é muito interessado na mamãe, nas coisas da mamãe, né? Mas na verdade, porque o conselho é bom, mas o exemplo arrasta, né? Então, isso é... acho que a gente pode colocar essa questão do exemplo, né? Não existe melhor forma que o exemplo. E outra coisa, conscientizar quem tiver agora, já quiser colocar isso em prática. Desde pequenininho eu falava no ouvido dele, a mamãe está saindo para trabalhar, eu estou indo ministrar o curso, estou descendo, porque né, geralmente o hotel, né? Eu descia ou subia de elevador, ou no mesmo andar eu falava, mamãe está indo, mas chama e daqui a pouco eu volto para te dar todo o apoio. E quando eu não conseguia, eu não me cobrava, porque eu sabia que eu tinha feito bastante. Eu falava, gente, eu fiz. Tá? Então, se eu fiz, ele tá vendo isso e ele vê. Muitas vezes, claro, gente, ele sente falta, ele me abraça. Quantas vezes ele já me abraçou e falou, mamãe, não vai. Muita gente. E esse dia eu vou pro avião chorando, eu volto chorando, fico uma saudade imensa. Nos cursos, no final do curso, sempre tem um discurso que eu choro umas quase 5 minutos e as pessoas sentem isso e elas falam, Cris, isso foi importante, para a gente valorizar a sua missão de vida. Sabe? Então, gente, essa história, e ela é bem mais ampla, mas nosso tempo é curto. Mas o que eu queria deixar para vocês aqui é isso, que esse exemplo realmente arrasta mesmo. Ele fez com que eu fosse uma pessoa melhor. Lógico, erro todo dia, gente. E explicar, né? Comunicar com a criança o que você vai fazer. Então, muitas vezes eu falava, eu tô indo ensinar as pessoas a falarem. Mas, mamãe, as pessoas não sabem falar. Elas não nascem falando. Então, e do jeitinho dela. Né? Do jeitinho do Luca, né, no caso. É bacana, Cristiane, quando você fala assim, não tem receita de bolo. A gente fala tanto que cada ser humano é cada um. E, gente, crianças também são cada um. Na verdade, olha pra você ver, Cristiane, minha filha nasceu, dormia, que é uma beleza.
Hoje ela não está dormindo mais. E uma vez, quando foram me visitar, existem várias visitas, mas existem visitas. As visitas. Que ela virou para mim e falou assim, olha, tudo passa. Viva o hoje vai passar, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Quando você levantar de madrugada, não olhe a hora, não pense o que você tem que fazer amanhã, viva aquele momento. E isso vale para tudo na vida da gente. É hoje. O que nós estamos aqui? Nós estamos batendo um papo aqui, eu, você e o Hudson. Então, é agora. O que eu vou fazer? Depois é depois. E a gente deveria fazer mais isso, né, Cristiane? É o que eu estou fazendo agora, porque traria mais leveza, menos ansiedade. E é bacana, Cristiane, que você pode ter certeza que a sua história, ela serve assim, de testemunho, né, para várias mães, para várias profissionais, para várias, até o Hudson ali que não é mãe, ele ouvindo a história, ele se pega em alguns pontos da sua história, fazendo igual, errando, acertando, buscando, né, para amanhã o Luca olhar e falar assim, minha mãe fez, e ele vai contar. Você um dia vai ouvir a sua vida da boca dele, aí você vai ver que realmente valeu a pena. Não é verdade? Exatamente. Dá para falar sobre o sono rapidinho? Gente, essa questão de não dormir traz uma irritabilidade, um cansaço muito grande para a mãe. E uma das coisas que um dos psicólogos, eu não lembro de onde que foi, porque na verdade falou assim para mim: se aceite. O dia que você estiver cansada, contrate alguém para dormir com seu filho, chame alguém, peça ajuda, porque uma mãe, você pode sim dormir. E várias vezes, minha mãe, assim, eu não posso nem... Nossa, é uma coisa louca de tanto que ela me ajudou. Eu agradeço, assim, imensamente. Não tem nem palavras, né? Na verdade, não tem como falar. Mas o dormir, para a mãe, é importante. Se permita, aí vem a culpa e tal, mas se aceite o dia do sono. Você falou de não dormir, que sua filha não está dormindo. Isso é muito importante, se aceitar que é o momento. E ninguém tem que te culpar. Ah, vou colocar o marido. Às vezes o marido também tem que trabalhar. Não, quando vê alguém, olha, por favor, fica lá comigo. Ou então, existe algumas babás que acostumam o filho a dormir a noite toda, fica para poder... Gente, existe profissional para isso. Então, eu acredito que se a gente for resumir o nosso bate-papo hoje, o conhecimento, ele é poder. Eu acredito que hoje, não sei se você percebeu isso. E principalmente, a gente tem falado muito, eu e o Hudson, o conhecimento é tanto poder, porque a gente vira formadores de opiniões, formador de opinião, ao invés de pegar a opinião do outro. Né? Essa época de coronavírus aí, a gente se ouve tanta coisa, mas e você? O que você tem lido? Qual que é a sua opinião? Não é, Cristiane? A gente ser um formador da nossa própria opinião, a gente ser personagem principal da nossa própria história, muda tanta coisa. Muda mesmo. Não é? Agora, por exemplo, salve-se quem puder. A gente estava até conversando sobre isso antes de começar, que agora o atendimento... Quer dizer, a informação nesse momento vai ser importante. Quem trabalha com alimento vai ter que mostrar que tá fazendo uma coisa, que está fazendo bacana, que está tendo todos... Então, é isso, é conhecimento, é buscar e pegar e trazer informações realmente pertinentes para poder a gente... Cuidado muito com essa questão de ouvir qualquer... Não estou dizendo que eu sou melhor, vocês são, mas... selecionar mesmo as informações. A gente falou até isso na outra vez. Mas nessa questão da gestação e da maternidade e da profissional. Hoje até que eu nem falei muito da profissional. Mas não adianta, como eu disse, não dá para separar. É uma roda da vida. Por isso que uma das primeiras sessões no coaching que eu faço com os meus clientes é a roda da vida. É uma ferramenta que ela é super comum, por exemplo, no meio mas na hora que a gente faz, a pessoa olha e fala assim, meu Deus, como a gente é uma roda. E uma roda, um pneu. Se você furar aquele pneu, se ele estragar, ele não vai. Ele não roda. Não roda. Então é isso. A verdade é essa. A verdade é essa. Pessoal, Cristiane, deixa eu te perguntar. Você falou sobre da mãe, né? E desse período, desde a gestação até agora, você teve alguma... Por exemplo, você saiu a passear, tem tempo a passear, na gestação, você viajando, você passeava também? Então, agora é a hora de lazer. Sim. Lógico que era um pouco mais difícil, mas, por exemplo, eu sempre gostei muito de viajar para autoconhecimento, eu sempre aproveitei as minhas viagens. Então, vamos supor que quando eu fui para a Índia, eu fui para um autoconhecimento e fui palestrar. Então, eu sempre aproveitei essas ocasiões. Não sei se para algumas pessoas é certo ou errado, mas eu sempre casei isso. Eu sempre fazia. Se eu fui para os Estados Unidos, eu aproveitei para conhecer a Disney. Fui grávida, não podia nem fazer nada, né, nos brinquedos, mas eu fui porque era um sonho.
E eu brinco com o Luca, você conheceu a Disney, mas nós vamos agora conhecer, se Deus quiser, um dia, depois que passar tudo isso, a gente vai se organizar para conhecer você já grande. Então, eu fiz isso. Então, eu sempre tive, por isso que eu estou dizendo que um dos pontos é você não se culpar por fazer coisas. Quantas vezes eu falei, mãe, hoje eu que preciso sair com minhas amigas. Fica com o Luca para mim? Ela ficava. E, lógico, existe uma culpa, lógico, isso acho que é comum, mas ao mesmo tempo eu comecei a ligar um pouquinho de não tô nem aí para isso, se alguém falar alguma coisa, ou se alguém achar que eu não posso fazer isso, ou que, nossa, eu sou mãe, eu não faço isso. Não, eu fiz isso, não foi muito, mas eu fazia muito. Eu aproveitava muitos tempos de folgas para assistir filme, para ficar muito comigo, porque eu sinto falta disso, porque eu viajo muito, então eu adorava meu quarto, gosto até hoje, porque da minha casa, do meu quarto, então, mas eu sempre aproveitei. Índia foi assim, Espanha foi, todo lugar que eu fui para palestrar e para fazer curso, eu aproveitava para passear. É claro que, só um exemplo, para Granada, quando eu fui ministrar uma palestra que já tem bastante tempo, eu não tinha o Luca, mas eu viajei mais 4 dias. E ok, isso faz parte de cada um pode utilizar. Por isso que não é receita de bolo, tá? É bem isso mesmo. Te respondi? Sim, sim. Que bacana. Então, para você que está nos ouvindo, nós batemos um papo aí com a mãe, com a fonoaudióloga, com a profissional, enfim, com a doutora Cristiane Romano. Cristiane, muito obrigada, viu? É um prazer sempre ouvir histórias que nos inspiram, né? E realmente ela é uma mulher que inspira outras mulheres. E nós estamos fazendo um especial Dia das Mães. Ela vai voltar daqui 15 dias, na Semana das Mães mesmo, para a gente continuar esse bate-papo aí sobre mãe, mulher, profissional, enfim, sobre a roda da vida. Sobre a roda da vida. Gente, eu agradeço vocês, agradeço o Hudson, Roberto, todo o pessoal aqui da Rádio Alternativa e vocês que estão aqui até agora. E quem não assistiu vai ficar ao vivo, vai ficar gravado. Tá bom, gente? Obrigadão. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Cristiane. Agora são 11h10. Daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo música e informação também.